Meses depois consigo me lembrar de todos eles, até das suas menores peculiaridades e manias. Eles eram meus amigos e agora se foram. Há um vazio na minha vida onde eles estavam. Às vezes, eu me lembro de algo que disseram ou fizeram e isso me atinge como um soco no estômago. Eles se foram e só me resta as lembranças deles. Me desculpem por estar melancólico e por deixar todos tristes, mas acho que essa é a única maneira de apresentar minha história e explicar por que sinto que preciso escrever isso. Acho que escrever é a melhor maneira de aprender a aceitar isso. Vou tentar controlar essa minha tendência à melancolia enquanto eu escrevo, mas eu não posso prometer nada. Sei que ser o terceiro elemento em um grupo pode ser terrível, mas eu consigo imaginar algo pior, ser o quinto. Se você é o terceiro elemento, seu grupo vira um triciclo semifuncional. Se você é o quinto, vira um carro obscuro dos anos 50 que ninguém lembra ou se importa. Imagina não conseguir acompanhar as piadas internas e a história compartilhada de um casal, e multiplica isso por 2. Ficar preso como quinto elemento é 2 vezes pior. Era com essa mentalidade que eu me sentia quando todos nós entramos no carro do Ian para irmos à Floresta Nacional de Hila para nossa trilha. Sei que essa é uma abertura estranha para tudo isso depois da minha introdução deprimente, mas quero que vocês tenham uma ideia de como eu me sinto. Eu não sei bem como descrever isso, mas sei que preciso contar para alguém. Preciso que alguém saiba o que aconteceu e me ajude a lidar com tudo. Acho que a única maneira de explicar isso é tentando mostrar para vocês o meu ponto de vista o máximo possível. Então, lá estávamos nós, dirigindo para Hila, para uma trilha. E eu me sentindo como o quinto elemento espremido entre 2 amigos do Ian que eu não conhecia. Nós 3 estávamos apertados no banco de trás enquanto o Ian e a namorada dele estavam na frente. Olho para trás e vejo aquele momento de lamúria desnecessária em agosto de 2016, como um dos últimos momentos de normalidade que tive na vida. Tentei tirar o melhor proveito da situação, de verdade. Ian sempre foi o mais sociável entre nós. Nossa mãe costumava dizer que o Ian conseguia fazer amizade com qualquer pessoa, mas que, uma vez que eu tivesse um amigo, eu o manteria para a vida toda. Eram daqueles clichês de pais que serviam para tranquilizar um garoto socialmente desajeitado, garantindo que não havia nada de errado. Infelizmente, levaria quase 19 anos para eu aprender que isso não era verdade. Em vez de encarar o diagnóstico de transtorno de ansiedade social da minha terapeuta, após um colapso depois de uma confraternização do trabalho, como incentivo para buscar um tratamento, usei como uma desculpa para me isolar do mundo. Ficava no meu apartamento quando não estava trabalhando e dizia para mim mesmo que estava apenas fazendo o que era melhor para mim. É claro que o Ian decidiu que aquilo não era saudável e me convenceu a fazer uma trilha de fim de semana com ele. Só quando cheguei na casa dele às 6 da manhã de sexta-feira, depois de tirar o dia de folga do trabalho, é que vi que ele tinha convidado outras pessoas. Acho que ele viu isso como uma forma de me ajudar e me tirar do meu casco, me apresentando para os amigos dele. Infelizmente, com a natureza extrovertida de Ian, ele não percebeu que eu gostava de ficar no meu casco. Era confortável, era seguro. Uma tartaruga não gosta de ser arrancada do seu casco, ela morre. Depois de uma breve apresentação em que eu não consegui pegar o nome de ninguém, exceto do meu irmão e da namorada dele, Jéssica, por causa da sonolência matinal e das saudações apressadas. Arrumamos o carro e partimos para a trilha. Levamos 3 horas de silêncio constrangedor até chegarmos ao nosso destino. O Ian tentou puxar conversa, mas minhas respostas curtas de um lado e o sono do outro logo acabaram com a nossa chance. Encontramos o estacionamento perto das ruínas das habitações do penhasco de Hila. Enquanto desempacotávamos nossas coisas, aproveitamos para admirar a vista deslumbrante que se estendia acima de nós. É difícil acreditar que alguém pudesse esculpir uma cidade inteira na face de um penhasco, mas há 700 anos pessoas conseguiram fazer exatamente isso. Como o estacionamento estava vazio, exceto por nós, descobriríamos o motivo mais tarde,
e eu precisava de um pouco de descontração, dividimos um engradado de cerveja e contemplamos a majestade do lugar. Aqui está uma foto caso você esteja curioso para saber como é a região. Assim que terminamos nossas cervejas, preparamos tudo e usamos os banheiros. O Ian explicou em detalhes o caminho que faríamos. O que não sabíamos e que meu irmão não nos contou era que a trilha da bifurcação oeste havia ficado fechada durante todo o verão devido a inundações. Para ser sincero, a trilha não era tão perigosa. Eles simplesmente optaram por não limpá-la por causa das recentes enchentes, tornando a caminhada um pouco mais acidentada. Embora não fosse perigosa em si, a falta de limpeza nos impediu de encontrar outros caminhantes, o que nos causaria muitos problemas quando realmente precisássemos de ajuda. O Ian calculou que poderíamos percorrer de 3 a 5 km por hora e que conseguiríamos completar o circuito de Hilla, que tinha cerca de 50 km de extensão, com tempo suficiente para voltar no domingo e estarmos prontos para os nossos respectivos trabalhos na segunda-feira, sem que ninguém percebesse que tínhamos percorrido uma área fechada do Parque Nacional. Como a explicação dele foi um pouco longa, com muitos nomes e lugares, alguns dos quais não me lembro claramente, vou optar por incluir uma descrição visual em vez de escrever tudo. Para simplificar, esse era o percurso que planejávamos fazer através dos cânions e platôs. Além disso, incluí um mapa detalhado de toda a área para que vocês possam se orientar, caso queiram refazer a trilha que percorremos. Se planejam acompanhar o caminho enquanto conto sobre essa experiência, só posso desejar boa sorte. Mesmo olhando por o mapa agora, me sinto tão perdido quanto me sentia naquela época. Eu apenas acompanhava o grupo e tentava manter uma atitude positiva. Queria tentar me enturmar melhor com os amigos do Ian e Jessica. Acho que as circunstâncias finalmente começaram a me afetar. Eu morava em um apartamento tranquilo no Novo México, havia mais de um ano e não tinha amigos. Ia para o trabalho e voltava para casa sem fazer mais nada. Às vezes passava o fim de semana inteiro sem trocar uma palavra com ninguém ou ver outra pessoa. Eu sabia que se não mudasse algo rapidamente, a solidão se tornaria a norma e isso me assustava. Nosso primeiro dia foi relativamente tranquilo. Passamos a maior parte do tempo admirando a paisagem, aproveitando o sol e respirando o ar puro. A caminhada parecia uma subida constante. Como eu não estava acostumado a fazer trilhas, frequentemente ficava para trás, mas nunca perdi completamente de vista os amigos do meu irmão. Enquanto fazíamos uma pausa à sombra de uma árvore, cuja casca pareciam escamas secas de algum jacaré morto há muito tempo, tentei puxar conversa com todos. Consegui engatar um papo rápido com Ian e Jessica sobre o trabalho deles e o que andavam fazendo ultimamente. Quando chegou a hora de falar com os outros dois, só consegui iniciar algumas frases antes que a conversa se dissipasse completamente. Eu lembrei de ter me convencido de que seria mais fácil quando parássemos para passar a noite. Descansamos um pouco antes de continuarmos nossa subida pelo platô. Foi aí que todos perceberam o quão completamente deslocado eu estava. A trilha até o topo do platô era agonizante para mim. Parecia que a subida nunca acabava e quase não havia sombra para nos proteger do sol escaldante. Eu suava em bicas, ofegava e tossia sempre que eles paravam para esperar que eu os alcançasse. Tentei fingir que não percebia seus sussurros exasperados ou olhares de canto de olho, mas era mais fácil falar do que fazer. Eles pareciam ser o tipo de pessoa que fazia esse tipo de coisa há anos. Quando o caminho começou a se nivelar, eu estava pronto para dar meia volta e ir embora. Só quando chegamos ao topo e olhamos para tudo aquilo que me dei conta de como aquela ideia tinha sido tola. Mesmo que eu conseguisse convencer o Ian a me dar as chaves e me deixar voltar a pé até o carro para ir para casa, eu não tinha ideia para onde estava indo ou quais marcadores de trilha tínhamos usado. Me imaginei me separando do grupo e atravessando eras venenosas, dando de cara com um bando de montanheses tocando banjo, ou me perdendo no escuro e vagando em círculos até que o cansaço e a exposição me vencessem.
Mesmo que eu conseguisse voltar para o estacionamento, para onde eu ia? Voltaria para o apartamento vazio? Comeria um Hot Pocket e me lamentaria de novo? Decidi aguentar firme e continuar a caminhada. Montamos um equipamento em um trecho seco do córrego Indian, depois de termos caminhado bastante. O Ian estava confiante de que conseguiríamos voltar no domingo e que os próximos dias seriam menos intensos. Comemos um pouco e guardamos o resto em um saco para comida à prova de ursos, um pouco afastado do acampamento. Estávamos compartilhando uma garrafa de uísque em frente à fogueira que tínhamos acendido quando a conversa mudou para os momentos mais constrangedores que cada um já tinha vivido. Meu irmão disfarçou o quebra-gelo como uma forma de iniciar uma conversa. O Ian recontou a história de quando conheceu Jessica em uma boate, onde estava bêbado demais e acabou vomitando na bolsa dela. Jessica se irritou com aquela lembrança e, brincando, chamou o Ian de idiota por isso. Cada um compartilhou sua história sobre o primeiro beijo desastroso em que seus aparelhos ortodônticos se enroscaram, sobre se trancarem para fora do quarto do dormitório de cueca, sobre sua personalidade rebelde e constrangedora no ensino médio e sobre cuidar de um conhecido bêbado que vomitou em sua bolsa favorita. Então, a garrafa veio até mim e chegou a minha vez de contar uma história para eles. Assim que a gente começou a conversar, soube imediatamente qual era a minha história mais embaraçosa. Mas não contei sobre a porta. Em vez disso, inventei uma história sobre ter rasgado as calças na frente de um grupo de pessoas durante uma entrevista de emprego. Uma história que provavelmente tirei direto de uma sitcom dos anos 90. Eles riram comigo e eu me senti um lixo. Eles se deram ao trabalho de revelar seus momentos mais embaraçosos e estavam se solidarizando com a experiência compartilhada. E eu, aqui, com medo demais para contar a verdade. Para contar sobre a porta. A conversa continuou um pouco depois, enquanto terminávamos a garrafa. Quando ela acabou, fomos todos dormir, ainda bem bêbados depois de apagar a fogueira. Acordei no meio da noite com uma vontade desesperada de ir no banheiro. Ainda meio zonzo por causa do uísque, fui cambaleando até o meio da mata para fazer minhas necessidades. Só quando eu já estava quase terminando, a voz da Nádia cortou o silêncio. Ela me perguntou se eu tinha um isqueiro. Como eu não tinha ouvido ela se aproximar, o som da sua voz me fez pular. Teria me assustado demais se eu não tivesse acabado de ir no banheiro. Murmurei algo sobre ter um isqueiro no acampamento. Ela me disse que tinha deixado dela cair e me pediu ajuda para procurar. Mas eu estava tão fora de mim que não conseguia ajudar em nada. Então disse que procuraria depois. Lembro vagamente dela murmurando um protesto enquanto eu cambaleava de volta para o meu saco de dormir. Só quando acordei na manhã seguinte percebi o quão estúpido eu tinha sido. Aparentemente eles tinham ouvido uivos na mata ao redor a noite toda. Pensaram que o som poderia ser do lobo cinzento mexicano, mas ninguém tinha certeza. Ian sabia que eles habitavam a região, mas eram muito raros. Fiquei branco ao pensar em ser atacado por um lobo enquanto eu fazia xixi no meio da mata. Decidi que da próxima vez eu acordaria o Ian antes de ir para a mata atender ao chamado da natureza. Nós arrumamos as nossas coisas um pouco depois, após um café da manhã leve, e continuamos a nossa caminhada. O segundo dia foi um pouco melhor. O sol escaldante que me atormentava antes estava escondido atrás de nuvens carregadas. Atravessamos vários rios enquanto seguíamos pela junção das rodovias 157 e 729. Caminhamos pelo cânion do Pequeno Urso em direção ao Curral TJ, que ficava perto do final da trilha circular. Como a trilha ainda não havia sido limpa, frequentemente tínhamos que desviar de trechos de erva venenosa e urtigas que haviam crescido vigorosamente devido às enchentes dessa temporada. Me saí muito melhor nessa caminhada, e apesar de uma leve ressaca, senti que eu estava conseguindo me locomover com muito mais facilidade com a mochila e as botas pesadas que meu irmão havia me emprestado. Acampamos por volta do meio-dia e purificamos um pouco de água de um rio próximo, fervendo e adicionando pastilhas de iodo, já que o último trecho da nossa trilha caminhada não oferecia muitas opções de água potável. Acho que talvez o nosso encontro da noite passada com os lobos uivando e latindo tenha adicionado um pouco de seriedade à caminhada, já que não houve muitas brincadeiragens ou conversas essa noite.
Conversamos um pouco, mas principalmente comemos algo leve enquanto olhávamos para a fogueira. Ian e Jessica foram os primeiros a ir dormir. Fiquei acordado com os outros por mais um tempo, mas ficamos em silêncio na maior parte do tempo. Os outros dois foram embora aos poucos depois de um tempo e decidi aproveitar o calor um pouco mais antes de me preparar para dormir. Assim que terminei de apagar o fogo, lembro do Jerry vindo até mim e pedindo o mapa. Ele me disse que queria planejar o resto da nossa viagem, que havia uma nascente por perto que deveríamos visitar, que não era muito fora do caminho. Peguei o mapa da mochila do Ian e entreguei para ele antes de me deitar. Acordei na manhã seguinte com o barulho do Ian remexendo na mochila. Quanto mais ele procurava, mais irritado ele parecia. Ele batia os utensílios de cozinha uns nos outros, enquanto vasculhava a mochila em busca de algo que tivesse faltando. Frustrado por não encontrar o que procurava, virou a mochila de cabeça para baixo e despejou tudo. Ele estava praticamente arrancando os próprios cabelos e parecia que tinha passado a manhã inteira procurando aquela única coisa. Querendo saber o que estava acontecendo, eu me aproximei dele e começamos a conversar. Ele me perguntou: "Cara, você viu o mapa em algum lugar? Eu não estou conseguindo encontrar ele." "Onde está o Jerry? Eu dei o mapa para ele ontem à noite para que ele pudesse planejar um desvio na viagem para a gente visitar uma nascente." "Pergunta para ele, ele provavelmente sabe." Foi então que o Ian disse algo que mudou tudo. "Jerry? De quem que você tá falando? Não me diga que você pensou que o nome dele era Jerry." Não, eu tô falando do Jerry. Um cara alto, meio magricela." "Você tá brincando, né?" Ele pareceu confuso por alguns segundos e emitiu um som interrogativo, como um computador muito antigo tentando processar algo momentos antes de pegar fogo. As peças se encaixaram e o Ian gritou: "Quem diabos é Jerry?" chamando a atenção de todo mundo. Ele tava... "Um cara te pediu nosso mapa no meio da noite e você simplesmente deu pra ele? Você entregou nossas coisas para um estranho qualquer que encontrou na floresta?" Tentei me explicar e dizer para ele que eu conhecia o Jerry. E que ele também conhecia. Porque eu me lembrava de ter caminhado com ele no dia anterior. Mas não consegui encontrar as palavras certas para expressar isso. Foi então que a Jessica interveio e perguntou o que estava acontecendo. O Ian desabafou: "Quanta estupidez sua, Evan! Um cara aleatório chamado Jerry aparece pra você no meio da noite pedindo nossas coisas e você simplesmente entrega pra ele? Pelo amor de Deus! A gente precisa daquele mapa pra gente se orientar bem, já que as trilhas aqui não foram limpas." Ian gritou por uns 15 minutos enquanto todos se davam por conta da nossa situação. Jessica conseguiu acalmar ele o suficiente para que pudéssemos decidir o que fazer. Embora não estivéssemos completamente perdidos, já que Ian havia memorizado boa parte das placas da trilha, seria muito mais difícil navegar pelos cruzamentos necessários para voltarmos para o carro. Arrumamos todas as nossas coisas, conferindo se o cara não tinha levado mais nada, e fomos embora. Durante toda a caminhada eu sentia o olhar de Ian me perfurando. A última vez que vi ele tão furioso foi pouco antes dele brigar com o Aaron Fredlinger e espancar ele até deixar em frangalhos. Ele foi suspenso por uma semana e o Aaron ficou com o olho roxo, o lábio cortado e nunca mais mencionou nossa mãe. Cada vez que encontrávamos uma interrupção na trilha, passávamos alguns minutos enquanto o Ian tentava se lembrar para onde ir. O fato das trilhas estarem fechadas e os caminhos tomados pelo mato só tornava tudo mais difícil. Acho que foi assim que nos perdemos e começamos a vagar pela trilha distante. Na verdade, não sei se foi aí que nós nos perdemos, já que não tínhamos o mapa na hora, mas é o que me parece mais possível. Cada vez mais longe de casa e de segurança. Por volta do meio-dia, a tensão havia chegado em um ponto crítico. O Ian murmurava coisas que fariam o marinheiro corar, enquanto a Jessica tentava disfarçar que estava prestes a chorar. Oliver tentou amenizar a situação, dizendo que bastava seguir a bússola e que chegaríamos em casa sãos e salvos. A namorada do Oliver não disse muita coisa, apenas olhava para os próprios pés em silêncio enquanto caminhava. Acho que ela estava certa, já que o Lucas estava constantemente tropeçando e escorregando. Parecia que ele tinha tomado uma garrafa de vodka e agora tentava andar na corda bamba, levando choques aleatórios de um bastão de choque.
Essa constatação me causou uma sensação horrível e me deu vontade de vomitar. Parei de andar e comecei a conversar com o Lucas. Que tá acontecendo com você, cara? Ian, ainda irritado comigo, aproveitou a oportunidade para desabafar um pouco. Do que você tá falando agora? O Lucas tá cambaleando e se debatendo por todo lado. O que tem de errado com ele? Não seja idiota, cara. Você sabe que ele tem esclerose múltipla em estágio avançado. A gente te avisou sobre a condição dele antes da caminhada começar. Assim que ele disse isso, os eventos voltaram à minha mente com clareza. Lembrei-me de Ian me puxando de lado e me contando sobre o diagnóstico do amigo e de como essa provavelmente seria a última oportunidade dele fazer uma caminhada longa como essa. Então, tínhamos que ajudá-lo a ir devagar. Lembrei de ver ele subir a trilha com dificuldade e pensar na nossa mãe e na doença dela. Isso me trouxe lembranças agridoces dos parabéns que recebíamos do leito do hospital, das infusões com medicamentos modificadores da doença e de ouvir ela soluçar baixinho no meio da noite, quando eu pensava que ela estava dormindo. A culpa me invadiu e me aproximei para pedir desculpa pro Lucas quando tudo aconteceu. Assim que dei um passo para frente, o Lucas rosnou para mim e se encolheu, apoiando-se nas mãos e nos pés. Parecia que sua pele estava eriçada diante de uma possível ameaça. E eu conseguia ver seus dentes quebrados e em decomposição, enquanto ele sibilava para todos nós antes de sair correndo aos pulos, para dentro da floresta. Ele se movia como uma daquelas monstruosidades em CGI do último filme do Planeta dos Macacos. Seu equilíbrio vacilante e instável foi substituído por uma marcha mais natural e animalesca enquanto ele trotava para longe e desaparecia entre as árvores. A última coisa que vi foi o que presumi serem suas roupas, se desprendendo do seu corpo, revelando que não eram roupas, mas dobras cinzentas de pele. Oliver foi o primeiro a falar. O quê? Que porra? Assim que Oliver disse aquelas palavras, foi como se um interruptor tivesse sido acionado, colocando todos em pânico. Começamos a correr pela trilha como se isso fosse adiantar alguma coisa. O único pensamento na minha cabeça era me distanciar o máximo possível daquela coisa. Acho que levamos uns 15 minutos para ficar sem energia, com nossas mochilas pesadas e a natureza desorientadora da mata. Enquanto tentávamos recuperar o fôlego, observei a área ao nosso redor e cheguei a uma terrível conclusão. Em nosso pânico, tínhamos saído da trilha e agora estávamos ainda mais adentro da mata. Tentávamos entender o que vimos, e eu só me lembro do Ian murmurando a mesma frase repetidamente. Que diabos foi aquilo? A resposta curta é que era o Lucas. A longa é a seguinte. Não existiu um Lucas, na verdade. Desculpa interromper a história no meio, assim, mas acho que agora é o melhor momento para tentar explicar tudo. Sei o quão confuso tudo isso parece com o Jerry e o Lucas. A verdade é que fiz isso porque não acho que conseguiria explicar tudo direito sem que você primeiro vivenciasse a situação pelos meus olhos. Não sei como chamar essas coisas, mas elas mexem com a nossa mente. Elas se insinuam nas nossas memórias. Elas se envolvem numa muralha de lembranças e mesmo sabendo que algo está errado, você não consegue identificar exatamente o que. Seu grupo de 4 amigos poderia crescer para 5 e você nem perceberia. Uma parte de você vai se repreender estupidamente por ter se perguntado quantos eram. Você olha para ele e reconhece o rosto. Você se lembra de eventos. Consegue se lembrar de terem ficado bêbados juntos em um bar. Ter lembranças dele chorando no seu ombro de um término difícil. Consegue se lembrar de tudo que aconteceu entre vocês. Mas nada disso é verdade. Eu não sei como ele faz isso. Ele se infiltra na sua cabeça de alguma forma e faz você ver coisas de um jeito que o beneficia. Ele pode moldar memórias, mas não consegue imitar o movimento humano. Ele anda sobre 4 garras, não sobre 2 pés. Ele rosna, sibila, grunhe. Ele não fala. Ele se infiltra, observa e espera. Ele estava nos caçando e tentando nos levar para o fundo da floresta.
E estava conseguindo. Nunca chegamos a uma conclusão definitiva sobre o que era aquela coisa, mas concordamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Observei o Ian enquanto ele olhava ao redor da floresta e chegou à mesma conclusão que eu. Estávamos perdidos. Ele não contou para os outros. Acho que percebeu que entrar em pânico só nos colocaria em mais apuros. Em vez disso, disse para a gente seguir ele. Com o choque do nosso encontro ainda presente, não podíamos fazer nada além de segui-lo e torcer para que tudo desse certo. Enquanto caminhávamos, podíamos ouvir o som de animais distantes uivando e chamando uns aos outros. O terror da nossa situação aumentou quando os outros sussurraram que eram os mesmos ruídos que tinham ouvido na primeira noite na floresta. Fosse o que fosse, aquilo estava nos seguindo e chamando outros animais na área. Naquele momento, eu não conseguia parar de pensar em uma daquelas criaturas saindo da mata fechada e cravando seus dentes negros e apodrecidos no meu pescoço, antes que o resto do grupo pudesse reagir. Lembro de afastar o pensamento e me tranquilizar mentalmente, lembrando que éramos 6 ali e que tínhamos encontrado apenas uma daquelas criaturas. Se fosse preciso usar violência, a gente estava em maior número. Conforme o dia avançava e aparentemente nos desviamos para o sul, tentando encontrar outra trilha que nos levasse de volta ao estacionamento, eu não conseguia me livrar de uma sensação incômoda. Parecia que eu havia esquecido algum fato importante que eu jamais devia ter esquecido. Foi quando Oliver mencionou seu desejo de voltar para o carro que Jessica parou abruptamente. Todos nós viramos para ela, mas sabíamos o que estava por vir no instante que ela perguntou. Só viemos em um carro, certo? Ian disparou, mais assustado do que frustrado. Claro que sim! Lembra que a gente estava todo apertado naquele Prius minúsculo, com todo o nosso equipamento de camping amontoado no porta-mala e no nosso colo? E daí? Jessica ficou branca como se fosse a primeira vez que Ian levantava a voz para ela. Ela fez uma pausa antes de perguntar: quantas pessoas estão aqui agora? E quantas pessoas cabem no seu carro? O carro do Ian acomodava 4 pessoas confortavelmente, 5 desconfortavelmente. E havia 6 de nós na floresta naquele momento. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ian praguejou, a namorada do Oliver deu um meio grito, meio suspiro, enquanto eu olhava boquiaberto de pessoa para pessoa, tentando descobrir qual de nós não pertencia àquele lugar. Sarah foi a única que conseguiu dizer alguma coisa. Sou eu, Sarah! Ela nem tinha terminado a frase quando seu queixo caiu. Não quero dizer que a boca dela se abriu de repente, como se ela estivesse surpresa com algo. Ela se abriu com um estalo, como se tivesse deslocado do rosto. O espaço entre os lábios era um enorme vazio rosa, doentio de gengivas inflamadas, com pelo menos uns 15 centímetros de largura. Ela nos olhou com olhos mortos e sem vida, enquanto lentamente levava uma mão trêmula ao queixo, tentando encaixá-lo de volta numa aparência mais humana. Ela o encaixou de volta, com um som oco e abafado de carne e osso se movendo, como se nada tivesse acontecido, antes de tentar falar novamente. Sou eu! O Ian foi o primeiro a reagir. Ele se aproximou daquela imitação humana desastrosa e brandiu sua bengala contra o rosto dela. Sai daqui! Ela recuou do ataque num movimento desajeitado e caiu de 4. Seu corpo estremeceu como se um choque elétrico a tivesse atravessado, enquanto ela se afastava lentamente de todos nós, encarando Jessica o tempo todo. Ela sibilou para nós uma última vez antes de se embrenhar ainda mais na mata com um trote convulsivo. Levou um instante para que todos nós recuperássemos a compostura antes de continuarmos caminhando, tentando olhar por todos os lados ao mesmo tempo. Lembro do Oliver tagarelando enquanto caminhávamos. Ele continuava perguntando, embora ninguém lhe respondesse. Vocês viram como aquilo se mexia? Já viram algum daqueles documentários sobre a doença da vaca louca? Aquela coisa se contorcia e se mexia como uma daquelas vacas infectadas. Que diabo era aquilo? Era uma pessoa?
Que tipo de pessoa faz isso com o próprio corpo? Tentou falar com a gente, aquilo... Ele tagarelou por horas antes de termos que parar. Tivemos que mandar ele calar a boca, porque estávamos preocupados que aquela coisa pudesse nos ouvir, embora não fosse o caso. Fizemos ele parar de falar, porque aquilo só servia para nos assustar ainda mais. Apesar de termos parado para passar a noite, nenhum de nós conseguia dormir. Ficamos sentados ao redor da fogueira, ouvindo os sons agudos e os guinchos que vinham de todos os lados. Parecia que sempre que eu estava quase pegando no sono, os chamados começavam e me acordavam de repente. Falávamos em sussurros, tentando descobrir o que eles queriam conosco, embora nenhum de nós realmente quisesse saber a resposta. As horas se arrastaram quase interminavelmente, até que o amanhecer chegou e continuamos nossa caminhada. Passamos o domingo caminhando e tentando encontrar algum lugar familiar, sem ter muita noção de onde estávamos ou para onde íamos. Nossa única esperança era encontrar outro caminhante ou um ponto alto o suficiente para termos uma visão panorâmica da área. Infelizmente, nenhum dos pontos que subíamos oferecia uma boa vista e era extremamente improvável que encontrássemos outro caminhante, já que a trilha estava fechada e não havia sido limpa. Mesmo se encontrássemos, qual seria a chance de confiarmos nele e termos certeza de que não se tratava de uma dessas criaturas? No meio do dia, o Ian sussurrou para mim: "Conte as pessoas com mochilas." Olhei para cima do ombro casualmente e notei que alguém do nosso grupo estava andando sem nenhum equipamento. Essa pessoa vinha de trás de nós, mas ainda estava por perto. Movia-se lentamente, mas não apresentava os movimentos bruscos das duas anteriores. A ideia de que ela estivesse aprendendo a imitar nossos movimentos me incomodou. Sem pensar muito, tirei a mochila das costas e me aproximei do impostor. Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, empurrei ele com toda a minha força. No instante em que minhas mãos pressionaram a camisa, senti algo liso e quente se soltar, como a casca de uma manga podre. A camisa deslizou do corpo para as minhas mãos e logo percebi que era pele. A criatura estava nua, mas dava a impressão de estar vestida, alterando a cor da sua pele, quase translúcida. Deixei cair o pedaço de tecido que se desprendeu e ele atingiu o chão com um baque úmido. A criatura tombou para trás e começou a uivar. Só consigo descrever o som assim. Imagine você saindo da cama no meio da noite para ir no banheiro. Enquanto tateia no escuro para sair do quarto, você pisa no rabo do seu cachorro. Imagine aquele latido de dor e o choque que acompanha. Agora, concentre-se na emoção que você sentiu ao ouvir aquele barulho. Aquela surpresa repentina e a culpa. Na realidade, o som que ele fez não era nada parecido com o de cachorro ferido. Apenas me lembrou tanto um animal de estimação machucado que eu não consigo diferenciar os sons. E o pior é que eu não devia ter me sentido mal. Aquelas coisas estavam nos perseguindo e nos atormentando. Provavelmente estavam nos caçando. E eu me senti mal por tê-las machucado. Eu não deveria ter me sentido mal por isso. Mas elas queriam que eu me sentisse. Então, eu me senti. A criatura se contorceu de costas no chão por alguns segundos. Emitiu um som lamentável. Estendeu os braços para trás e se ergueu apoiando-se nas mãos e na ponta dos pés. Suas articulações estalaram com um som úmido e seus músculos e ossos se ajustaram à nova posição. Rastejou para longe, gritando o tempo todo, enquanto Ian perseguia com a bengala, na esperança de alcançar e esmagar sua cabeça. Só quando a criatura e o Ian desapareceram de vista, percebi que os gritos não vinham apenas do monstro, mas também de Jessica. Ela estava tentando imitar a reação dela. Com o Ian fora de vista e os gritos de Jessica possivelmente atraindo mais daquelas criaturas, decidi que precisava fazer alguma coisa. Dei um passo à frente e envolvi ela nos meus braços. Ela tremia como uma folha ao vento. Acariciei seus cabelos e sussurrei que tudo havia acabado. Ela conseguiu balbuciar algo sobre o rosto da criatura. Tudo que eu consegui entender foi que havia algo terrivelmente errado com o rosto dela.
Ela se acalmou quando eu disse que tudo ficaria bem. Eu mesmo não acreditava nisso, mas era a única coisa que me vinha à mente que pudesse confortá-la. O Ian voltou furioso porque o monstro havia escapado e eu, sem jeito, interrompi o abraço. O Ian não disse nada. Apenas começou a andar depois de nos fazer um gesto silencioso para seguir ele. Continuamos a segui-lo na esperança de que ele encontrasse o caminho, mas sabendo que provavelmente não encontraria. 6 horas depois, nos acomodamos para dormir. Parecia que tínhamos passado o dia inteiro andando em círculos, sem fazer absolutamente nenhum progresso. Pelo que sabíamos, aquela coisa poderia estar mexendo com as nossas memórias, nos convencendo de que pontos de referência familiares eram novos e nos atraindo para o interior da floresta. Eu não contei para os outros, mas acho que sabia que aquelas coisas queriam conosco. Queriam nos levar para o interior da floresta. Estavam tentando nos levar à exaustão, e quando estivéssemos fracos demais para nos defender, nos atacariam e nos devorariam. Oliver estava certo sobre isso. Se aquela coisa fosse parecida conosco de alguma forma, então aqueles espasmos provavelmente eram algum tipo de distúrbio priônico resultante da alimentação de humanos. Depois de comermos um pouco de carne seca, já que decidimos não acender uma fogueira e atrair mais criaturas para perto de nós, chegamos à conclusão de que teríamos que dormir em turnos. Me ofereci para o primeiro turno porque minha percepção do comportamento dos monstros havia me roubado qualquer vontade de dormir. Os outros saíram sem dizer uma palavra sequer. Estavam exaustos. E só 1 hora depois de começar meu turno percebi que eu também estava. Mesmo com a aparência grotesca do monstro, todos precisavam dormir. Jessica se juntou a mim por cerca de 2 horas depois de eu ter começado a vigiar. Ela admitiu que não conseguia dormir depois do nosso encontro com a criatura. Concordei com a cabeça. Nós dois tínhamos visto algo terrível que os outros não tinham visto. Conversamos por uns bons 30 minutos sobre o que achávamos que estava acontecendo e como cada um estava lidando com a situação. Ela estava preocupada com o Ian. Confessou que ele estava agindo de forma errática e que estava assustando ela. Passei meu braço em volta dela por um instante e disse que todos nós estávamos com medo. Ela olhou nos meus olhos e disse que estava feliz por eu estar ali. E senti algo se agitar lá no fundo de mim. Algo que eu havia enterrado há muito tempo quando eu a conheci. Quanto mais tempo ela ficava comigo de vigia, mais pessoal nossa conversa se tornava. Ela confessou que ela e o Ian vinham brigando muito ultimamente e que ela se perguntava se eles iriam resolver tudo. No início do relacionamento, eles eram ótimos juntos. Ele a fazia se sentir maravilhosa e confortável, mas agora havia algo que não parecia certo. Como se algo tivesse faltando. Eu ouvi ela falar sobre tudo que estava acontecendo em sua vida e soube que precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que se não fizesse agora, me arrependeria. Eu precisava contar a ela sobre a porta. Ela ouviu em silêncio, enquanto eu lhe contava tudo. Foi o evento que precipitou meu colapso no trabalho e o diagnóstico de transtorno de ansiedade social no consultório da terapeuta. Tudo começou de forma simples, numa sexta-feira no trabalho. Eu estava na copa comendo meu sanduíche e lendo um livro, como de costume, enquanto meus colegas conversavam sobre o plano para o fim de semana. Um deles ia dar uma festa de inauguração da casa nova e estava convidando todo mundo do trabalho. Imaginei que o convite fosse só para as pessoas com quem ele estava conversando, até que ele me perguntou se eu podia ir no sábado. Como era a primeira vez que me convidaram para sair depois do trabalho, eu aceitei. Passei o sábado inteiro me arrumando, planejando quais assuntos interessantes abordar caso houvesse uma pausa na conversa, e a garrafa de vinho que eu pretendia dar a ele de presente de boas-vindas. Depois de me animar bastante, saí para a festa com a garrafa na mão e o ânimo lá em cima. Me convenci de que seria a alma da festa e que, talvez, se jogasse bem as minhas cartas, finalmente encontraria um amigo no trabalho que faria o tempo passar voando em vez de se arrastar. Foi só quando cheguei à casa que toda aquela falsa bravata começou a ruir. Parei em frente à casa do vizinho, pois em todos os outros lugares já havia um carro estacionado. Foi então que senti meu coração disparar, como se tivesse corrido uma maratona.
Comecei a subir a entrada da garagem com a garrafa de vinho escorregadia nas mãos por causa do suor. Só quando cheguei à porta da frente percebi que algo estava terrivelmente errado. Minha respiração acelerada. Toda aquela empolgação que vinha se acumulando desde sexta-feira à tarde foi substituída por outra coisa: apreensão. Todos os assuntos que eu havia imaginado pareciam entediantes e todas as palavras de conforto que eu havia me dado soavam vazias. Eu não me sentia preparado para isso. Nesse momento, uma pequena parte de mim sussurrou algo que me acompanha até hoje. Aquela voz insinuava que eles nunca quiseram realmente que eu saísse. Tinham feito aquele convite por mera cortesia e não esperavam que eu fosse à casa deles. Dizia que se eu batesse naquela porta, estaria pagando mico. Dizia que eu nem me sentia confortável na minha própria pele. Então, como eu poderia sequer imaginar que eles gostariam da minha companhia? Eles queriam comemorar com os amigos. Não queriam me ouvir gaguejar em busca de assunto. Todos aqueles medos passaram diante dos meus olhos, me provocando, exigindo que eu batesse na porta e me fizesse de idiota. Aquela parte de mim dizia que era melhor ficar sozinho. E eu a ouvi. Me virei, sem nem bater na porta, e saí. Ninguém tinha entrado e a música estava alta. Então duvido que tivessem me ouvido de qualquer forma. Eu não deveria ter estado lá em primeiro lugar. Talvez eu os tenha visto me observando da janela, talvez não. Talvez estivessem rindo de mim enquanto eu dirigia para longe, nervoso e envergonhado. Talvez tenham voltado para a festa e feito piadas sobre o recluso social que aparentemente surtou e fugiu da casa deles enquanto eu fui para casa chorar no chuveiro. Talvez. Yesca ouviu enquanto eu contava a história. Ela sorriu tristemente quando comecei a chorar em seu ombro. Todos aqueles sentimentos que eu havia experimentado fora da casa do meu colega de trabalho voltaram com força. Todo aquele medo, tolice, fracasso, fatalista, me atingiram como ondas na praia. Ela sussurrou palavras reconfortantes em meu ouvido e esperou que eu me recompusesse. Assim que eu consegui, ela se afastou e me disse que não era minha culpa. Foi ali, sobre o luar, com o rosto a centímetros do meu, que eu fiz a pior coisa que eu já fiz na vida. Eu a beijei. Foi um beijo lento, hesitante, perfeito. Olhei em seus olhos e vi seu lindo rosto. Ela me puxou para si enquanto se inclinava para trás. Perdido naquele momento, eu a abracei forte enquanto lhe dizia tudo o que eu deveria ter dito quando a conheci e percebi que a amava. A abracei assim por alguns instantes, com medo de que se a soltasse perderia aquele momento perfeito. Ela estava quente e cheirava a flores silvestres. Cheirava a felicidade. Pela primeira vez em muito tempo, me senti confortável e satisfeito. Não sei quando adormeci, mas lembro de acordar. Na euforia da noite anterior, não pensei uma vez sequer em Ian ou nas consequências da minha decisão. Só pessoalmente pensei em Yesca e nos sentimentos que tentei manter enterrados por tanto tempo. O que eu fiz ontem à noite foi um belo erro. Convenci ela a traí-lo comigo. Precisava contar a ele antes que a verdade viesse à tona. Precisava que ele entendesse como eu me sentia. Precisava pedir desculpas. Levantei do chão e me espreguicei. Yesca tinha sumido. Presumi que ela tivesse voltado para o seu saco de dormir no meio da noite. Caminhei até o Ian, que estava acordado. Ele esfregou os olhos, ainda sonolento, e perguntou para mim se eu tinha ficado acordado a noite toda. As palavras jorraram de mim e uma vez que começaram, não consegui parar. Eu não sei o que aconteceu, cara. Estávamos conversando um instante no outro. Oh, meu Deus, eu não queria que isso acontecesse. Você sabe que eu te amo. Eu não faria nada para te magoar. Simplesmente aconteceu e agora eu não posso voltar atrás. O grito de surpresa de Yesca me interrompeu antes que eu pudesse continuar. Tanto eu quanto Ian nos viramos na direção do som de seu desespero e soubemos imediatamente o que tinha acontecido. As nossas mochilas, com nossa bússola, comida e água, tinham sido roubadas. A criatura sabia.
Sabia que podíamos identificá-la sem mochila, e como não conseguia moldar a pele para se parecer com uma, roubou elas de nós. Agora, da próxima vez que se infiltrasse no grupo, a gente não perceberia nada. Jéssica e eu não conversamos naquela noite. Jéssica não saiu do lado do meu irmão naquela noite. Eles dormiram juntos, com os zíperes fechados. Ela não se abriu comigo sobre suas preocupações. E eu nunca a beijei de fato. Desabafei com uma coisa que usava a pele de Jéssica enquanto estava em meus braços, enquanto ela implantava memórias de conversas nunca compartilhadas na minha mente. Confessei meus sentimentos mais verdadeiros a uma entidade falsa, disfarçada de pessoa. Me senti muito mal. Os outros acordaram rapidamente ao ouvirem os gritos de Jéssica. Procuramos pela área na esperança de encontrar algum pedaço de comida ou algum indício de para onde nossas coisas tinham ido. Não encontramos nada. Tudo havia sumido. Estávamos sem comida, sem água e sem esperança. Não tínhamos como saber quando uma dessas coisas estava sequestrando nossas mentes e fingindo ser parte do nosso grupo para nos distrair. Sem nossa bússola, não tínhamos como seguir uma direção definida e tentar encontrar a trilha novamente. Resumindo, estávamos ferrados com o F maiúsculo. Oliver exigiu saber o que eu estava fazendo na noite anterior. Queria saber como eu pude ser tão descuidado a ponto de dormir quando deveria estar vigiando eles e nossos equipamentos. Menti e disse que alguém tinha aparecido no meio da noite para me substituir no meu turno. Não mencionei que era uma daquelas coisas se passando por Jéssica. Eu não conseguia olhar nos olhos do meu irmão ou da namorada dele naquele momento. Oliver começou a gritar, mas parou quando viu que eu estava prestes a chorar. Não sei se foi compaixão ou nojo que fez ele parar. A essa altura, não importava. Juntamos a única coisa que eles não tinham levado durante a noite, nossos colchonetes, e continuamos caminhando. A caminhada sem água ou perspectiva de comida era insuportável. A gente já estava exausto e a constatação de que logo estaríamos famintos e desidratados só serviu para nos deixar ainda mais sem energia. Poucas horas depois de começarmos a caminhar, minha boca estava seca e com uma sensação pegajosa. Mesmo ainda estando sobre a copa das árvores, a temperatura continuava entre 30 e 35 graus. Não demorou muito para a desidratação começar a fazer efeito. Eu ficava lambendo os lábios na tentativa de mantê-los úmidos, mas sentia que eles começavam a rachar à medida que minha saliva secava. Enquanto caminhávamos, Oliver acelerou o passo e me alcançou. Olhei para ele e soube, sem que ele dissesse nada, que outra daquelas coisas havia se juntado ao nosso grupo. Ele sussurrou. Não olhe diretamente para ela. Mantém no canto do olho. Acho que é assim que ela mexe com a sua cabeça. Isso explicaria porque você se lembra daquele cara naquela noite. Mas nós não. Você viu ele, mas a gente não. Não chega perto. Apenas mantém no canto do olho. Ela tá nos seguindo há cerca de meia hora. Acho que só quer observar e nos seguir. Fingi estalar o pescoço e observei o intruso com a visão periférica. Ele nos seguia a uns 4 metros de distância. Em repouso, suas feições pareciam estáticas. Consegui distinguir os olhos e o nariz, mas ele se movia e ondulava constantemente como plástico borbulhando. A essa altura, estávamos cansados demais para tentar espancá-lo. Continuamos caminhando, torcendo para que ele não tentasse se juntar ao grupo. Parecia satisfeito em manter distância e nos manter em seu campo de visão. Ele nos seguiu por cerca de 3 quilômetros antes de se desviar em direção às árvores, com um andar desajeitado e desengonçado. A gente estava tão cansado que nem tentamos organizar um sistema de turno. Nos amontoamos uns nos outros, tentando nos convencer de que estaríamos mais seguros perto um dos outros, mas sempre que um de nós se sentia confortável o suficiente para cochilar, aquelas coisas começavam a fazer barulho. Os ruídos começaram como guinchos agudos, cujo som parecia viajar quilômetros. Conforme a noite avançava, eles se tornavam mais agressivos. Lembro de uma vez, enquanto eu cochilava, ouvindo o som áspero do meu nome. As coisas não estavam apenas nos seguindo.
Estavam aprendendo. Estavam aperfeiçoando sua imitação. Esse pensamento me perturbava mais do que a ideia de que elas estavam lá fora nos observando na escuridão. Quanto tempo levaria para que se tornassem mais humanas do que os próprios humanos? O que fariam quando fossem capazes de andar entre as pessoas novamente? Adormeci com esse pensamento martelando a minha cabeça como um homem preso dentro de uma parede. Levantamos na manhã de quarta-feira e partimos sem dizer uma palavra. Uma pequena parte do meu cérebro insistia que, na verdade, deveria ser terça-feira de manhã, mas eu sabia que era quarta. Porque eu não tinha nenhuma lembrança do dia anterior. A essa altura, não havia mais nada a dizer. Acho que ninguém queria teorizar sobre o dia perdido, considerando todas as nossas lembranças. Alguns de nós tinham passado a noite em claro sem comer nem beber água. O estresse constante nos tinha esgotado completamente. Era só isso. Nada mais. Continuamos a caminhar na mesma direção em que tínhamos ido, com a falsa esperança de encontrar alguém. No fim, a nossa caminhada parecia mais uma marcha da morte. Os meus pés estavam cobertos de bolha que tinham rebentado e colado as solas dos meus pés às meias. Cada passo parecia que eu estava abrindo as feridas um pouco mais. Na tentativa de me distrair do desconforto, me concentrei no meu irmão, que caminhava na minha frente. Ele não caminhava, mas sim mancava. Tinha parado de usar a bengala e a arrastava atrás de si como se fosse um membro quebrado. Observei ele passar por cima de uma pedra e a bengala escorregar de suas mãos. Ele continuou se arrastando como se nada tivesse acontecido. Nem sequer percebeu que a bengala havia caído. Foi nesse momento que eu soube que algo estava errado. Soube que meu irmão não era mais o mesmo. A ausência total de memórias daquele dia, o fato de estarmos nos embrenhando cada vez mais na mata e seu andar desajeitado foi o suficiente para me dizer isso. Eu simplesmente sabia que ele não era meu irmão. Não mais. Era o que meu cérebro me dizia. Silenciosamente peguei o bastão dele ao passar. Amy tentou chamá-lo para perguntar se estava bem, mas eu a silenciei. Eu tinha certeza que uma daquelas coisas o havia substituído e agora nos guiava para o interior da floresta. Percebi que só teria uma chance. No instante que percebesse que sabíamos de algo, tentaria fugir. Bastaria um bom golpe na nuca para eliminarmos uma daquelas criaturas. O bastão robusto era pesado, cerca de 2 ou 3 quilos. O suficiente para rachar um crânio se fosse golpeado com força o suficiente. Comecei a andar mais rápido, tentando evitar a vegetação rasteira que pudesse revelar minha aproximação. A coisa que usava a pele do meu irmão continuou mancando enquanto eu me aproximava. Esperei até estar a uma distância que me permitisse balançar a bengala antes de a erguer acima da cabeça. Meu coração batia forte no peito e minhas palmas estavam tão suadas que parecia que a bengala ia escorregar das minhas mãos. Ela continuou a se mover para frente, completamente alheia ao que eu estava prestes a fazer. Sussurrei. Desculpe. Pouco antes de balançar com toda a minha força. Ian se virou para mim enquanto murmurava sonolento. Desculpa pelo quê? Meus músculos travaram e eu parei no meio do movimento, com o taco parado a poucos centímetros do seu rosto. Ele piscou surpreso antes de murmurar. Evan, que foi? Sua voz soava distante e vazia, como se ele estivesse entre o sono e a vigília. Foi então que percebi a gravidade do seu estado. Ele estava pálido e parecia que a menor brisa o derrubaria. Não era uma daquelas coisas. Ele estava delirando por causa da desidratação, privação de sono e fome. A bengala caiu das minhas mãos e quicou no chão ao nosso lado. Passei a língua pelos lábios e senti como se estivesse lambendo uma lixa. Eu solucei. Meu Deus, pensei que você fosse uma daquelas coisas. Eu quase... Deus, me desculpa. Ele não reagiu ao meu pedido de desculpas. Apenas se virou e continuou caminhando na direção em que estávamos indo. Amy apenas observou tudo se desenrolar, entorpecida, antes de começar a seguir ele. Oliver balançou a cabeça tristemente, mas não parecia estar melhor.
Seus olhos estavam vidrados e seus lábios rachados e vermelhos de tanto esfregá-los. Observei meu irmão cambaleando para frente e aquilo me lembrou um daqueles filmes antigos de voodoo em que alguém é colocado em transe e forçado a trabalhar até morrer de exaustão. Sua boca estava entreaberta e ele se movia como se estivesse sendo arrastado por fios de marionete. Peguei a bengala e comecei a seguir. Me perguntei quanto tempo ele ainda tinha de vida e o que qualquer um de nós poderia fazer se ele simplesmente desabasse e parasse de andar. Me perguntei quanto tempo ainda tínhamos. Não sei quanto tempo caminhamos. Tudo se misturou numa confusão mental daquele momento. Lembro do sol nascendo e se pondo, mas não consigo recordar quantas vezes, mesmo tentando. Lembro de uma mistura confusa de noite sem dormir e dia sem acordar. Lembro de perder o equilíbrio e tropeçar algumas vezes, mas mal senti. Na terceira vez, nem percebi que eu estava deitado no chão até que Jessica pisou em mim ao passar. Não houve pedido de desculpa. Ela estava tão fora de si que não reconheceu que havia pisado. Me arrastei para ficar de pé, mas continuei a colocar um pé na frente do outro. Na quinta vez que eu caí, me perguntei se não teria sido melhor simplesmente deitar e esperar para morrer. Um grito animado atrás de mim, vindo daquelas coisas, me fez levantar. Foi só quando nos deparamos com a placa do Canyon do Pequeno Urso que percebi o quão perto estávamos da salvação. Quase lá. Quase lá. A placa indicativa do Canyon do Pequeno Urso também apontava para o Curral TJ, que ficava a poucos quilômetros de onde tínhamos começado, nas ruínas das habitações do penhasco de Hila, se caminhássemos pela rodovia 15. Ian estava indo na direção certa, e estávamos quase chegando em casa. Empolgado, comecei a chamar os outros para avisá-los de que o fim estava próximo. Olhei ao redor e gritei: Jessica, Ian, Oliver, Heather, Amy. Eu sei para onde a gente precisa ir. As palavras morreram na minha boca quando contei os nomes e percebi que ainda não tinha acabado. Os outros continuaram se movendo como se não tivessem me ouvido falar. A impostora caminhou ao nosso lado e, pela primeira vez, foi fácil identificá-la. Não sei se ela baixou a guarda depois de ver o nosso estado, mas essa era óbvia. Ela se movia lentamente, mas seus movimentos não demonstravam cansaço. Todos os outros estavam suando e pareciam mortos-vivos, mas ela estava bem. Esperei que ela se aproximasse o suficiente para seguir o rastro que os outros estavam trilhando antes de erguer a bengala de Ian e rosnar. Vire-se agora mesmo, eu tô te vendo! Ela se virou lentamente e senti meu coração dar um salto. Ela era quase idêntica a Jessica, exceto por um tom castanho no cabelo. Poderia ser sua gêmea. Eu sabia o que ela estava planejando antes mesmo de abrir a boca e perguntar: O que você está fazendo, Evan? Não me chama assim. Do que você está falando? Por favor, sai da frente. Estamos quase a salvo dessas coisas. Eu sei o que você é. Heather ficou branca ao perceber. Começou a falar rapidamente. Eu não sou uma dessas coisas. Por favor, Evan, você precisa se lembrar. Éramos 6. Essas coisas querem que a gente pense que éramos apenas 5. Para que leve um de nós sem que os outros se importem. Essas coisas não querem todos nós. Elas só querem o mais fraco. Por favor, vamos embora antes que eles nos peguem. Cala a boca! Levantei a bengala que tinha na mão e apontei para ela. Pensa bem, Evan. Será que eu me movo como uma dessas criaturas? Será que eu falo como elas? Isso já devia ser o suficiente para provar que eu sou humana. Não, Ian é o meu irmão e Jessica é a namorada dele. Eu sou sua namorada. Sentei no seu colo durante a viagem de carro. Por favor, não me mata. Evan, eu te amo. Você não se lembra? Evan, eu te amo. Abaixei a bengala que estava na minha mão enquanto as lembranças me invadiam. Eu a conheci numa noite em que meu irmão me obrigou a ir numa boate com ele. Heather tinha passado a noite inteira bebendo no bar depois de uma semana particularmente ruim. Só quando ela tentou se levantar e caiu nos meus braços é que conversamos de verdade. Lembrei dos domingos preguiçosos na cama assistindo a filmes B de ficção científica. Lembrei-me de abraçá-la forte, depois de fazermos amor e de ouvi-la sussurrar coisas doces no meu ouvido. Lembrei da nossa vida juntos.
Eu disse com a voz rouca. Heather, me desculpa, eu não sabia. Ela murmurou. Evan, não é culpa sua. Ela tentou me tocar e eu recuei, como se tivesse sido mordido por uma cobra. No instante que eu ouvi aquelas palavras, a bengala atingiu de surpresa na lateral do rosto. Senti sua mandíbula ceder sob a força repentina do meu ataque. Ela balbuciou entre dentes quebrados. Tia... O segundo golpe amassou sua têmpora quando o osso temporal se estilhaçou. Ela continuou tentando falar, mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Aquela porta estava fechada para mim agora. Continuei golpeando sua cabeça com a bengala até que ela se estilhaçou e quebrou. Levantei os olhos do seu corpo convulsionando e meu irmão me observando horrorizado. Heather! Meu Deus! Eu falei, com os dentes cerrados, e o encarei com os olhos vermelhos. Vamos ter que ir. Ele tentou continuar falando, mas eu passei por ele. Não queria explicar a situação. Ele acabou correndo na frente, revigorado com a perspectiva de encontrar resgate na estrada. Olhei para trás uma última vez. A última coisa que vi foi uma daquelas coisas arrastando o cadáver da Heather. Parecia emaciado e meio louco de fome. Naquele exato momento eu não senti medo da coisa, apenas pena. Se ela me obrigou a sentir essa emoção ou não, eu nunca vou saber. Eu virei e alcancei os outros na rodovia 15. A gente estava na estrada havia 15 minutos quando conseguimos parar um carro e uma ambulância foi chamada para nos socorrer. Os médicos disseram que nossa exposição prolongada aos elementos, combinada com a fome e a desidratação, desencadeou as alucinações auditivas e visuais que tivemos. É a resposta típica que se receberia depois de ouvir nossos delírios quase mortos sobre criaturas que deformavam sua carne e nossas memórias para nos levar à beira da morte. E assim poderiam nos atacar quando estivéssemos mais vulneráveis. Passamos quase uma semana lá recebendo tratamento, relatando nossas experiências horríveis e, em seguida, passando por avaliações psicológicas antes de receber alta. Quando recebemos alta, os médicos nos disseram o quanto tínhamos tido sorte. A maioria das pessoas não passa quase 10 dias perdida na floresta e vive para contar a história. Eu queria conversar com os outros sobre isso. Sei com certeza que só me lembro de uns 7 daqueles 10 dias. Por que tenho essas enormes lacunas na minha memória? Porque às vezes me lembro de coisas que nunca aconteceram, que jamais poderiam ter acontecido. Por que me lembro do cheiro de flores silvestres em meio às minhas lembranças confusas? Tentei abordar o assunto com os outros. Ian e Jessica se recusaram a falar comigo. Insistem que tudo isso foi consequência do trauma, da desnutrição e da privação de sono. Não foi. Eu não conheço muito bem o Oliver ou a Amy, então essa possibilidade também está descartada. Eles só querem esquecer. E eu me recuso a esquecer. A questão é que ainda me lembro da Nádia me pedindo ajuda para encontrar o isqueiro dela. Ainda lembro de ficar acordado até tarde conversando com ela ao redor da fogueira enquanto ela fumava como uma chaminé. Consigo recitar as piadas ruins que o Jerry fazia sobre quase tudo e a determinação do Lucas em percorrer aquela trilha enquanto sucumbia lentamente aos efeitos da esclerose múltipla. Lembro de sussurrar coisas doces para Jessica sobre o brilho da lua cheia. Ainda consigo visualizar aquele momento com clareza, mesmo meses depois. Conheço a conversa que tivemos palavra por palavra. Lembro da sensação da pele dela contra a minha e do cheiro do cabelo dela enquanto eu me pressionava contra ela, quando alcancei aquele único e verdadeiro momento de conexão. Lembro da Heather, claramente, implorando e suplicando para que eu não a matasse. Apesar de estar escrevendo tudo isso meses depois, consigo ver todas essas coisas claramente. Às vezes, tarde da noite, consigo até me lembrar de dirigir até a Floresta Nacional de Hila com a Heather sentada no meu colo, se esfregando em mim de brincadeira e me dizendo o quanto nossa caminhada seria divertida.
Às vezes penso nessa lembrança mais do que eu deveria. Como eu não consigo conversar com meu irmão ou com a Jéssica sobre isso, precisei encontrar outra forma de desabafar. Acho que estou escrevendo tudo isso por um único motivo: catarse. No fim, fico me perguntando se o que eu fiz foi certo. Eu fiz a escolha certa? Quero que você leia isso e me diga que eu não tinha outra opção, que o risco de uma delas fugir para a cidade me obrigou a agir assim. Eu sei que não foi o caso. Eu poderia ter ido embora ou tentado assustá-la, mas eu não fiz isso. Que tipo de pessoa consegue olhar nos olhos de alguém, lembrar de tudo o que essa pessoa fez e da vida que teve e fazer o que eu fiz? Quem consegue ter todas essas lembranças e ainda assim espancar alguém até a morte? Não importa se nada disso foi real, porque naquele momento, para mim, foi. Quem consegue olhar para alguém e sentir tanto amor por essa pessoa antes de matá-la? A resposta para essa pergunta é simples. Eu simplesmente não gosto da resposta.